Queridos irmãos, recebam a paz do Senhor Jesus. No dia 20 de julho de 1969, um homem chamado Neil Armstrong pisava na Lua. Quando isso aconteceu, o mundo ficou estarrecido. As pessoas ficaram aterrorizadas e, ao mesmo tempo, boquiabertas. O mundo parou por conta desse fato. O presidente norte-americano em vigência, Richard Nixon, pegou o microfone e fez um discurso empolgado, motivado, alegre. E ele disse retumbantemente: senhoras e senhores, nós estamos diante do dia mais importante da história da humanidade. Quando o reverendo pastor Billy Graham foi ministrar, pegou o microfone e disse que nos perdoe o nosso querido presidente, mas esse não é o dia mais importante da história. O dia mais importante da história não é o dia em que o homem subiu e pisou na lua. Foi o dia em que Deus desceu e pisou na terra. O nome disso é graça. Nós só estamos aqui única e exclusivamente pela graça. Quem é que pode glorificar a Deus pela sua graça? A graça de Deus nos alcançou e nos trouxe salvação. Salvação é a coisa mais importante que existe. E nós a temos, podemos glorificar a Deus por isso. Eu disse aqui ontem, com muita veemência e com muito temor no meu coração, que por mais que desejemos coisas, e por mais que peçamos coisas a Deus, e as recebamos, mesmo assim, nós estamos debaixo da graça. E quando pedimos e não recebemos, também estamos debaixo da graça. Porque nós podemos não ter o que nós queremos, mas temos o que nós precisamos: a salvação. Isso já é motivo de sobra para glorificarmos a Deus num culto como esse. Falamos ontem sobre a gratidão, e a gratidão está estampada na nossa face, está impregnada no nosso coração, está vívida na nossa mente. Glória a Deus por tudo isso. Os irmãos estão alegres por tudo isso? Glorifiquem ao nome de Jesus. Queridos, abra a sua Bíblia no livro do Apocalipse, capítulo 3. Apocalipse, capítulo 3, nós vamos ler alguns versículos, para que por meio deles o Senhor fale conosco, pela exposição da sua palavra. A Bíblia diz, em Romanos capítulo 10, versículo 17, de sorte que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela, não é pela palavra de Deus, pela exposição, pela pregação da palavra. É pela pregação da palavra de Deus que a nossa vida é transformada. A pregação é algo extremamente importante. Bernard Manning, um grande teólogo, dizia que a pregação é a manifestação do verbo encarnado, a partir do verbo escrito, por meio do verbo falado. Martinho Lutero dizia que nós devemos pregar como que se Cristo tivesse morrido ontem, ressuscitado hoje e voltasse amanhã. Eu acrescento, mudando aqui um pouquinho a última sentença, como que se ele voltasse agora. Essa é a nossa maior esperança. Cantar no coral celestial, hein? Já pensou? Se aqui já está lindo desse jeito, imagine quando a gente chegar lá. Dá um glória a Deus pentecostal aí, meu irmão. Aleluia. Graças a Deus. Quero louvar ao Senhor mais uma vez pela vida do pastor Josué. Deus continue lhe abençoando, pastor. Ontem ele estava realizando um casamento e ainda conseguiu chegar a tempo do culto. Então, glória a Deus pela vida do senhor, de sua esposa, toda a família, corpo ministerial que está aqui ao seu lado, cooperando para que essa obra seja tão excelente como é. A todos os integrantes aqui do coral, da orquestra, está tudo muito lindo, tudo excelente, como Deus merece. Parabéns a todos vocês, em nome do Senhor tem sido glorificado. Louvar a Deus pela vida também
dos vice-presidentes, entre eles pastor Celso, pastor Maquarello, se eu não me engano, pastor Moisés Martins, nosso amigo. Louvado seja Deus pela vida desses queridos. Nosso querido irmão Eli, cadê ele? Sou Eli, sumiu, está lá. Nosso gogó de ouro, Deus abençoe nosso amigo ali da Academia de Pregadores, que tem a honra de fazer parte também, sou um dos professores ali desta maravilhosa, abençoada escola teológica bíblica que tem abençoado milhares de pessoas em mais de 48 países. Eu me sinto muito honrado. E na pessoa do nosso querido Eli, que está presente, glorificar a Deus pela vida da Academia de Pregadores. Se você ainda não estuda, tem a oportunidade de estudar conosco. Lá temos excelentes professores. Eu sou menorzinho lá, né? Estou como aprendente, né? Discípulo. Mas temos excelentes professores ali que podem nos levar a um nível e uma dimensão muito maior no ensino da palavra de Deus. E glória a Deus pela Academia de Pregadores. Agora foi lançado o bacharel livre em teologia. Terceira turma, pastor Eli? Quinta turma já? Meu Deus, estou atrasado demais. Quinta turma, que Deus abençoe os irmãos, continue prosperando esse lindo trabalho, que também é um trabalho missionário. Meus irmãos, vamos ao que interessa. Quem achou Apocalipse capítulo 3, pode dizer amém? Ninguém achou. Quem achou, diga amém. Vamos ler a partir do versículo 7. Prometo aos irmãos que serei breve como ontem. Amém? Capítulo 3, versículo 7. Está escrito assim: e ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Eu sei as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que dizem ser judeus e não são, mas mentem, eis que eu farei que venham e adorem prostrados aos teus pés e saibam que eu te amo. Como guardaste a palavra da minha paciência, da minha perseverança, em outras traduções, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Ao que vencer, eu o farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem pode glorificar a Deus por essa palavra? Se você puder, tome o seu assento, esteja à vontade, e que o Senhor fale conosco neste momento. Queridos irmãos, Igreja de Cristo aqui reunida, nós estamos diante de um texto emblemático, poderoso, glorioso, que nos tira da comodidade, que nos leva para uma grande dimensão espiritual, a dimensão de Deus. Vemos neste livro que há um alerta para todos nós, e é o alerta que eu quero, em nome de Jesus, escondido na cruz de Cristo, ecoar aqui juntamente com os irmãos. Eu tenho duas notícias para esta igreja e para todos que estão nos assistindo neste momento. Uma é maravilhosa, é muito boa. A outra é péssima, é terrível. Uma é a melhor notícia que nós podemos ouvir. A outra é a pior notícia que alguém pode ouvir. A primeira notícia é a boa. Qual é a notícia boa, pastor? Jesus vem. Glória a Deus, foi fraco, mas eu vou dizer de novo: Jesus vem. A segunda notícia é a pior que existe: Jesus vem. Para aqueles que esperam Cristo, Jesus vem é a melhor notícia do mundo. Para aqueles que o odeiam, para aqueles que o rejeitam, para aqueles que não querem compromisso com Ele, Jesus vem é a pior notícia que existe.
Mas graças a Deus que nós estamos aqui num templo sagrado, salvos em Cristo Jesus, sua graça superabundando em nosso viver, a sua misericórdia nos sustentando de pé, podemos dizer glória ao Senhor, porque Ele vem, e nós estamos aguardando esse dia. Esse é o maior de todos os dias. A expectativa de todo verdadeiro cristão é a volta do Senhor, e Ele vem para nos buscar. Quantos creem assim, digam glória a Ele. Queridos irmãos, o livro do Apocalipse é um livro central das Escrituras. É o cumprimento profético de tudo aquilo que Deus começou a fazer. É a conclusão da história da humanidade. O livro do Apocalipse é chamado de livro da revelação, porque a palavra Apocalipse é a junção de dois termos gregos, apo e kaliptos. Apo é a palavra grega que significa para longe de, distante de onde vem palavras como apostasia, quem se afasta da fé. Apóstolo, aquele que é enviado para pregar a palavra de Deus. Apocalipse, calipto significa trevas, escuridão. Então, quando você junta os dois termos, para longe da escuridão, para longe das trevas, nós temos revelação. Quem está longe das trevas está na luz, e quem está na luz está em algo que foi manifesto. O livro do Apocalipse é a revelação de Jesus Cristo para os seus servos, para a sua igreja, para nós. Apocalipse é um livro inusitado, diferenciado, porque nele mesclam-se os três períodos temporais: passado, presente e futuro. Nós temos a ideia de que o passado já foi futuro e presente, de que o presente já foi futuro e será passado, e de que o futuro será presente e depois passado. No Apocalipse nós temos os três períodos de tempo, chamados de cronosfera, estampados nas páginas áureas desse livro. É interessante, queridos irmãos, que nós vemos isso acontecer. No capítulo 1, nós temos a visão do Cristo glorificado, é o passado. Os capítulos 2 e 3, nós temos o presente. A carta, ou as cartas, a mensagem, ou as mensagens de Cristo às 7 igrejas da Ásia Menor, atual Turquia, que também se reflete a todos nós. Cada carta representa um período da história da igreja. Claro que não dá tempo da gente falar sobre isso, mas você pode estudar um pouquinho e entender que isso é maravilhoso. Do capítulo 4 ao 22, nós temos as profecias futuras, coisas que hão de acontecer. Vocês se lembram que quando Jesus falou com João na ilha de Patmos, a palavra Patmos significa mortal, é uma ilha rochosa que fica perto do mar Egeu, e para lá eram enviados todos aqueles que eram de alta periculosidade, que eram expulsos do império, homens perigosíssimos. João está lá, não porque o era alguma dessas coisas, mas porque estava pregando a palavra de Deus, e quem prega a palavra de Deus é uma ameaça para o inferno e para aqueles que amam o inferno. Mas nós estamos aqui pregando a palavra de Deus, ainda que sejamos ameaçados, vamos continuar pregando a palavra de Deus, ainda que a ilha de Patmos nos espere, não tem problema, vamos continuar pregando a palavra de Deus. Nos odeiam porque estamos pregando a verdade tem que ser dita, com amor, mas tem que ser dita. A verdade é Cristo. Para muitos a verdade é apenas um termo, mas para nós a verdade é uma pessoa, é o nosso Senhor, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele está aqui nesta noite. Então em Apocalipse nós vemos tudo isso acontecer. Essas 7 cartas representam os 7 períodos da história da igreja. Se você olhar no mapa da antiguidade, você vai perceber que elas formam um círculo. Cada igreja, de Éfeso até Laodiceia, forma um círculo. Por isso que a Bíblia diz que Jesus está no meio das 7 igrejas. Ele anda no meio dos 7 castiçais de ouro, e Ele está aqui em nosso meio nesta noite. Louvado seja o seu nome. Apocalipse tem 22 capítulos, 404 versículos, 53
3 versículos históricos, 9 perguntas, 10 versículos de profecias cumpridas e 341 versículos de profecias que hão de se cumprir. O livro do Apocalipse é maravilhoso, eu o amo, é o livro que eu mais estudo, é o livro mais estudado da história, é o livro mais temido da história. Alguns até têm apocalipticofobia, escatofobia, medo do Apocalipse, medo do fim dos tempos. Nós não, nós lemos a última página da Bíblia e sabemos que a última página da história também está na mão de Deus, vai acontecer tudo do jeito que Ele quer, porque Deus não perde o controle de nada, Ele tem o controle em suas mãos e nada foge ao seu golpe de vista, vai acontecer do jeitinho que Ele quer, não devemos temer. O final da igreja é o melhor de todos, vamos nos encontrar com o Senhor, aleluia. O mundo pode virar de ponta cabeça, mas a igreja tem uma esperança, Jesus está vindo nos buscar. Quem pode glorificar a esse Deus? Aleluia, glória ao seu nome. Então o Apocalipse, ele tem essas particularidades, essas peculiaridades. Aqui nós temos então uma das cartas enviadas às 7 igrejas. Vejam, pastor, alguém pode perguntar, existiam só 7 igrejas naquela época? Como é que pode, né? Os apóstolos pregaram em todo o mundo, só tinham 7 igrejas. Claro que não, essas 7 representam todas as demais, porque o 7 no Apocalipse é um número da perfeição, é o número da completude. Então quando fala-se de 7, representam todas. Esta igreja em particular é a que nós mais gostamos, porque ela representa a igreja do arrebatamento, a verdadeira igreja de Cristo Jesus, a igreja que é a igreja genuína, a igreja de Filadélfia. Vocês sabem que um período histórico desta igreja não foi muito bom, não foi dos melhores. No ano 17 a.C., houve um grande terremoto, com vários graus na escala Richter, que destruiu todas as cidades que estavam em volta e refletiu na cidade de Filadélfia. Tudo ficou em ruínas. As únicas coisas que continuaram de pé foram as colunas da cidade. Aí Jesus toma isso emprestado e de maneira análoga ele diz com muita perfeição, que aquele que vencer será como coluna no templo de Deus. Essa coluna não é preenchida com concreto nem com pedras. Essa coluna, ela é preenchida pelo Espírito Santo. A igreja tem o Espírito Santo nela. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. É interessante que ele já começa dizendo assim ao pastor da igreja de Filadélfia, ao anjo da igreja que estava em Filadélfia: escreve, isto diz o que é santo. Jesus é santo. E se Ele é santo, nós também devemos ser santos. Essa é a ordem de Deus para nós. Para ir para o céu tem que se santificar. Mas eu não me santifico para ser salvo. Na verdade, eu me santifico porque eu sou salvo. É a mesma questão quando a gente fala sobre salvação pelas obras ou pela graça. Se você perguntar para alguém, você é salvo pela graça ou pelas obras? Obviamente ele vai responder, pela graça. É assim também quando a gente fala de santificação. Eu não me santifico para ser salvo, eu me santifico porque sou salvo, porque quem não é salvo não pode se santificar. Tem muita gente que diz assim, não, eu preciso me santificar porque se o arrebatamento acontecer, eu vou ficar. Peraí, se você é crente e se você é salvo, você automaticamente vai se santificar, porque isso é natural na vida do salvo. Eu não me santifico para ser salvo, eu me santifico porque eu fui salvo. Eu não faço obras para ser salvo, eu faço obras porque fui salvo. Então não confunda as coisas, não inverta a ordem. Deus está querendo de nós um compromisso de santificação maior. Vivemos em uma época de imoralidades, de impurezas, e Deus quer que a sua igreja seja ainda o sal da terra e a luz do mundo. Devemos brilhar e refletir a glória de Deus para essa sociedade corrompida, maléfica e totalmente deturpada. Deus conta com a sua igreja. Somos alvo da sua graça para manifestarmos a santificação àqueles que estão à nossa volta. Sem santificação, a Bíblia diz, ninguém verá ao Senhor. A coisa mais importante para nós é ver ao Senhor. Por isso que nós precisamos ter a santificação. Pastor, o que é santificação? É nunca pecar?
Não, está errado, porque pecar, infelizmente, a gente continua pecando, mesmo depois de salvos. Então qual que é a diferença entre nós e aqueles que não são salvos? Se todos pecam, a grande diferença é que nós, quando pecamos, nos arrependemos, temos tristeza, nós odiamos o pecado, porque santificação é amar o que Deus ama e odiar o que Deus odeia. Então por isso que quando nós pecamos, nós nos entristecemos, porque o Espírito Santo que está em nós se entristece quando pecamos. Agora o ímpio, quando peca, ele se orgulha do pecado, ele exalta o pecado, ele tem alegria em contar o que fez em atos pecaminosos. Mas a igreja não, ela foi lavada e remida no sangue do Cordeiro, louvado seja o seu nome. Então santificação é mais ou menos como a garça que anda em meio à lama, mas não mancha suas penas brancas. Nós estamos no mundo, o mundo é sujo, é corrupto, é totalmente pecaminoso, mas nós estamos aqui, mas não somos daqui. Estamos aqui temporariamente. Estar é algo temporário, ser é algo definitivo. Nós estamos aqui, mas somos do céu, somos a Nova Jerusalém, somos de Deus. Estamos aqui de passagem, estamos aqui temporariamente, efemeramente, mas a nossa morada eterna é com o Senhor, e é para lá que nós estamos indo, a passos largos. O mundo não entende, o mundo não nos admira, o mundo não gosta de nós, querem nos calar, querem nos deter, querem fechar as portas da igreja, querem nos perseguir, querem fazer mal contra nós. Não tem problema, a regra sempre foi essa, a igreja sendo perseguida. A exceção é a igreja não ser perseguida. Eu costumo dizer isso com muita clareza: a regra é a igreja ser perseguida, a exceção é a igreja não ser perseguida. Enquanto a igreja não está sendo perseguida, ela vai relaxando, ela vai deixando de lado seus compromissos com Deus. Mas quando Deus aperta através da perseguição, a gente se volta mais para Ele, e aí só ficam os verdadeiros, só ficam de fato aqueles que são genuinamente salvos, os que amam a Deus, porque ninguém quer ser perseguido por algo que não acredita de fato. Mas nós estamos aqui com alegria, como soldados de Cristo, com a armadura espiritual, enfrentando o inferno e o vencendo. Jesus disse assim: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Prevalecer, vejam isso, o verbo prevalecer significa resistir, aguentar, suportar. Se as portas do inferno não vão prevalecer, é porque a igreja está atacando, é a igreja que está avançando, é a igreja que está empurrando as portas do inferno para salvar aqueles que lá estão. Em nome de Jesus, essa é a nossa missão, queridos irmãos. Vamos pregar o evangelho, vamos anunciar o reino. Jesus está voltando, há milhões de pessoas indo para o inferno, mas a igreja está aqui para proclamar a salvação, a mensagem de Deus, as boas novas de paz. Aleluia, Shende, Eva, Súria. Isto diz o que é santo, precisamos nos santificar. A santificação, dizia John Wesley, ela é extremamente importante, porque a conversão tira o crente do mundo, mas a santificação tira o mundo do crente. E quando nós entendemos isso, as coisas mudam completamente. Quando nós entendemos isso, as coisas totalmente diferentes são, porque Deus tem um compromisso conosco, e esse compromisso não vai ter fim enquanto nós aqui estivermos. Deus conta com a sua igreja. Vamos nos santificar ainda mais, porque essa é a nossa missão. Jesus disse isso, nós devemos ter a nossa vida como luz, como sal. O que é que o sal faz? Ele impede com que a carne se deteriore, apodreça. Sabe por que esse mundo ainda não se autodestruiu? Porque nós estamos aqui. A igreja impede o avanço do reino das trevas. A igreja não é o reino de Deus, mas ela proclama o reino de Deus, ela manifesta o reino de Deus. Nós estamos aqui com essa missão importantíssima, essa tão honrosa. Irmãos, é um privilégio pregar o evangelho, porque esse privilégio Deus não deu aos anjos, Deus não deu ao arcanjo Miguel, Deus não deu a Gabriel, Deus não deu aos serafins, nem aos arqueiros.
aos querubins, Deus deu a nós, e nós podemos pregar essa palavra e manifestar a glória de Deus a todos aqueles que estão à nossa volta. Quem acredita nisso, levante a sua voz e glorifique o nome do Senhor, porque isto diz o que é santo. Santificação é fazer aquilo que Deus quer, é obedecer a Deus. Como eu disse, é odiar o que Deus odeia e amar o que Deus ama, é se empenhar em agradá-lo. Isto diz o que é santo. Mas o texto continua: isto diz o que é verdadeiro. Ele é a verdade personificada, nele não há mentira. Crente não vive na mentira, crente vive na verdade. Crente que diz salvo ser e vive na prática da mentira, está mentindo quando diz que é cristão. Um grande teólogo chamado James Pink, ele diz uma frase muito dura, mas muito verdadeira. Ele diz que os maiores inimigos da igreja não são os islâmicos, não são os ateus, não é o diabo nem os demônios, são os falsos cristãos. Se dizem servos de Deus, mas na essência não são. Ao invés de pregarem o evangelho, despregam o evangelho. Mas graças a Deus que ainda existe o remanescente do Senhor, aqueles que ainda proclamam Cristo, não só com palavras, mas também com a vida. É isso que Deus está contando para esse tempo final, através de sua igreja. Deus quer de nós a verdade. Alguém diz assim: nós devemos dizer a verdade, doa quem doer. Também não é desse jeito. A verdade deve ser dita, deve ser proclamada, mas com todo o amor cristão que em nós há. Deus nos ensina isso. Cristo é a verdade personificada. Tem muita gente que fica procurando o significado da verdade nos dicionários, nos pensadores, nos filósofos. O que é a verdade? O que é a verdade? Pilatos perguntou para Jesus: o que é a verdade? Jesus podia dizer: eu sou, mas ele ficou calado, porque ele estava diante da verdade e não tinha percebido isso. Aqueles que têm os olhos vendados, olhos espirituais, aqueles que têm os ouvidos tapados, ouvidos espirituais, não conseguem contemplar e entender a verdade. Mas essa igreja conhece a verdade. Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a, vejam, artigo definido, a verdade e a vida. E ninguém, diga forte, ninguém vem ou vai? E ninguém vem ao Pai. Ele não diz ninguém vai ao Pai, ninguém vem ao Pai se não for por mim. Ele e o Pai estão tão unidos, tão juntos, que ninguém vem ao Pai se não for por mim. Alguns dizem: isso é intolerância, pastor, não pode mais dizer isso, estamos na era do politicamente incorreto. Então quer dizer que só há salvação em Cristo? Só há salvação em Cristo. Ninguém vem ao Pai se não for por Ele. Mas não pode pregar mais isso? Pode, porque está na Bíblia. Se Jesus disse, eu posso dizer. Se está escrito, eu posso repetir: ninguém vem ao Pai se não for por Jesus Cristo. Ele é o único que pode nos salvar. Quem é que pode glorificar a Ele nesta noite? Somos salvos por Ele. Isso diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi. Aí quando eu li isso aqui a primeira vez, eu sou muito curioso, eu comecei a me perguntar: por que chave de Davi, não chave de Saul? Por que chave de Davi, não chave de Salomão? Por que chave de Davi e não chave de Uzias, de Ezequias, de Josias e de outros tantos reis que ficaram reinando em Israel? Por que chave de Davi? Alguns dizem que Davi foi o maior de todos os reis de Israel. Concordamos nisso. Inclusive Davi é o nome mais citado da Bíblia, depois do nome do Senhor, 903 vezes. Davi foi um homem excelente. E Davi tinha uma chave que abria todas as portas do palácio. Segundo alguns historiadores, essa chave era carregada. As chaves da época eram muito grandes, não eram chaves como as nossas, pequenininhas, que a gente carrega no chaveiro. Eram chaves grandiosas, que eles carregavam às vezes até no pescoço, chaves gigantescas de madeira. E Davi tinha uma chave que abria todas as portas do palácio. E aí eu entendi, agora eu consegui ter uma clareza melhor. Jesus tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha. Por quê? Porque a chave está com ele, só tem ela, não tem cópia.
Ele fecha e ninguém abre. Por quê? Porque quando ele fecha, ele tranca, ele vai embora e ele só abre se ele quiser. Ninguém consegue abrir porque ele está com a chave. Chave na Bíblia representa poder. Foi isso que Jesus disse para Pedro: eu também te darei, Pedro representando ali os salvos, a igreja, as chaves do reino dos céus. A chave do reino dos céus. Porque as portas do inferno, ele diz antes, não prevalecerão contra a minha igreja. Então eu vou dar para vocês chaves do reino. Se tem portas do inferno, precisamos de chaves para abrir. As chaves estão nas mãos dos crentes. Nós temos as chaves que abrem portas, portas infernais. Pastor, o inferno tem porta? Não, o inferno não tem porta, literalmente falando, não tem. São portas espirituais que aprisionam pessoas no pecado. Mas Deus concedeu a mim e a você as chaves. É um chaveiro grande, que tem poder para abrir, chaves para pregar, chaves para profetizar, chaves para expulsar demônios, chaves para curar os enfermos, chaves para fazer prodígios, milagres e maravilhas. Quem tem chave de Deus aí, dá glória ao nome dele. Chaves poderosas. Ele tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, fecha e ninguém abre. Ei, eu tenho uma ótima notícia para te dar nesta noite também. Jesus tem a chave que você precisa para abrir qualquer tipo de porta que você necessite. Eu vou dizer outra vez, Jesus tem a chave que abre qualquer tipo de porta. Eu não sei e eu também não posso fazer muita coisa se eu souber qual é a chave que você precisa, que Deus abra portas para você. Mas Ele tem a chave que abre portas, e portas que ninguém pode fechar. Se Deus abrir, ninguém fecha, mas se Deus fechar, também ninguém abre. Escute isso aqui, nós estamos acostumados a ouvir que Deus sempre vai abrir, é ou não é? E quando alguém diz assim, Deus vai abrir a porta, nossa tendência é dar glória a Deus, que maravilha, Deus vai abrir. Mas e se Deus disser para nós, eu vou fechar? Geralmente vamos nos entristecer, porque na nossa mente cunhou-se o seguinte: porta fechada é coisa ruim, porta aberta é coisa boa. Nem sempre. Veja isso na Bíblia. Eu estou pregando Bíblia, não estou inventando moda não. O que está na Bíblia? Às vezes portas fechadas são bênçãos, e às vezes portas abertas trazem muita tribulação. Então prova, pastor. Então vamos lá. Vocês se lembram da arca que Noé construiu com a ajuda e direção de Deus? Quando tudo estava pronto, os animais estavam lá dentro, ele e a família estavam lá dentro, o que aconteceu? Deus fechou a porta pelo lado de fora. Quem fechou foi Deus ou foi Noé? Quem fechou foi Deus ou foi Noé? Foi Deus. Deus fechou a porta pelo lado de fora. Fechou para quê? Para salvar. Fechou para quê? Para preservar. Fechou para quê? Para abençoar. Nem sempre, quando Deus fecha portas para nós, é para nos entristecermos. Quando Deus fecha portas, é para nos salvar, para nos livrar e para nos proteger. Eu estou sendo resposta de Deus para alguém aqui esta noite, pela palavra do Senhor. Aquela porta que você tanto almejava, que você tinha certeza que era a porta da sua vida, lembra? Aquela porta que você olhou e disse assim, essa é a porta dos meus sonhos, eu vou entrar e vou ser muito abençoado, aqui eu vou ficar pelo resto dos meus dias. E Deus fez isso, pá! Fechou, e você ficou triste, ficou amargurado, ficou decepcionado, fazendo birrinha, ficou tristinho, disse, Senhor, por que o Senhor fechou? Essa era a porta dos meus sonhos, por que o Senhor não abriu essa porta? Deus está te respondendo hoje, porque aquela porta ia te matar, era um dilúvio para você, mas eu fechei para te preservar, e é por isso que você está aqui. Então levanta a mão e dá glória a Deus aí. Ele fecha para abençoar, até quando Deus fecha, é para nos fazer bem. Aí Paulo diz assim, lá em Coríntios capítulo 16, uma porta grande e eficaz se me abriu. Se eu tivesse lá, eu tinha, glória a Deus, Paulo. Ele ia falar, calma, não terminei o versículo. Mas há muitos adversários. Porque porta grande entra muita gente, desejadas e indesejadas, boas e ruins, amigos e inimigos. Então cuidado. Quando Deus abre, é bênção. Quando Deus fecha, também é bênção. Você pode entender isso? Isso é uma autoridade cristã.
Porque quando você não tem maturidade cristã, quando Deus fecha a porta, você fica triste. Você não entende o trabalhar de Deus, mas Deus está falando conosco. Até quando eu fecho portas, eu estou fazendo bem. Porque todas as coisas cooperam, contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados pelo seu propósito. Todas as coisas. Então agradeça ao Senhor, porque tudo é para o nosso bem. Você é salvo? Você está na mão de Deus. Você é salvo? Você está no controle de Deus. Você é salvo? Tudo o que acontece na sua vida é para honra e louvor do santo nome do Senhor. Aleluia. Max Lucado tem uma frase maravilhosa que eu gosto muito. Ele diz assim que Deus nunca prometeu que a jornada seria fácil, mas Ele garantiu que a chegada valeria a pena. Então aguenta firme. Está difícil, não está? Tá. Mas Deus está conosco. Quer coisa melhor que isso? Das mais de 8.810 promessas da Bíblia, essa é uma das que eu mais gosto. Jesus disse: eis que estou convosco. Eis que estou convosco, eis que estou convosco, todos os dias, até a consumação dos séculos. Louvado seja o nome de Jesus. É isso que a gente tem que acreditar. Eis que Ele tem a chave, que abre ninguém fecha, que fecha ninguém abre. Ele diz: eis que, tendo pouca força, vocês guardaram a minha palavra e não negaram o meu nome. Sabe o que é pouca força aqui? Não é pouca força física, não é força muscular, não é. Essa força aqui também não é espiritual, porque espiritualmente eles eram fortes. Essa força aqui é financeira. A igreja de Filadélfia era a mais pobre das 7, a mais rica era Laodiceia. Mesmo com toda essa dificuldade, eles eram fiéis, eles guardaram a palavra de Deus. Sabe por quê? Escute isso: fidelidade a Deus não está atrelada à riqueza ou à pobreza, está ligada à fidelidade à palavra. Se você serve a Deus de fato, se você ama a palavra de Deus, você é fiel a Deus. A fidelidade não está baseada no que temos, mas naquilo que Ele é. Louvado seja o seu santo nome. Pastor, então é pecado ser rico? Claro que não. Senão vocês todos estariam em pecado. Principalmente o Eli. Não, ser rico não é pecado. A Bíblia ensina-nos que o importante não é você ter, é você ser. Tem um poeta brasileiro chamado Milor Fernandes que ele dizia algo interessante. Ele dizia: o importante é você ter sem que o ter te tenha. Billy Graham diz algo semelhante. Ele dizia que o importante e o problema das coisas não é as pessoas terem coisas, mas as coisas terem pessoas. Quando você é dominado pelo que você tem, aí a coisa fica complicada. Mas quando você domina aquilo que você possui e usa tudo isso para a glória de Deus, aí é totalmente diferente. Aí o Senhor te usa para abençoar a outros, e é isso que Deus quer fazer através da sua igreja. Sermos luz, sermos sal, sermos bênçãos para aqueles que estão à nossa volta. Então ele diz: vocês mesmo tendo pouca força, vocês guardaram a minha palavra. Por isso que eu pus diante de vocês uma porta aberta. E essa porta aqui é a porta das missões, é a porta da pregação, é a porta da proclamação do Evangelho. Os gregos e os romanos queriam fazer da cidade de Filadélfia um centro intelectual do mundo, exatamente como Atenas era na Grécia. Eles tinham esse plano, só que Deus tinha outro, e o que prevalece é sempre o de Deus. Eles queriam que Filadélfia fosse o centro intelectual do mundo. Deus disse: vai ser o centro das missões, vai ser o centro da pregação. E de lá surgiram inúmeros missionários que pregaram o Evangelho por todo o mundo. Porque o plano de Deus sempre vai prevalecer. Porque o plano de Deus, apesar de ser estranho a nós, é sempre o melhor para cada um de nós. E aí o texto continua e diz o seguinte, no versículo 10, para a gente ganhar tempo: como guardaste a palavra da minha perseverança, eu também te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo. Vocês estão guardados. A mão de Deus está sobre nós. Em qualquer período da história, Deus sempre vai guardar a sua
igreja. É claro que para nós pré-tribulacionistas, esse é um versículo muito chave, que não vamos passar pela tribulação, não quero entrar aqui no mérito, mas não dá tempo. Então, vejam que nós sempre estamos guardados por Deus. Deus sempre há de guardar a sua igreja. Irmãos, escute isso. O mundo pode vir abaixo. Os governos podem ser contrários à igreja. Os ímpios podem nos perseguir, podem tentar nos matar, podem tentar nos fazer mal, podem nos arremeter, mas eles nunca vão conseguir destruir a igreja, porque a igreja é indestrutível. Vou repetir, a igreja é indestrutível, porque a igreja não é criação de homem, a igreja é criação de Deus. Quem criou a igreja não foi Lutero, não foi Calvino, não foi Armínio, não foi John Hus, não foi Wycliffe, não foi John Wesley, não foi Daniel Berg, não foi Gunavin. Quem criou a igreja? Foi Jesus Cristo, é obra dele, por isso que ela não pode ser destruída nunca e jamais. A igreja é inabalável, indestrutível. Você faz parte do principal exército de Deus. Deus é o Senhor dos exércitos, Jeová Sabaote. Um dos exércitos de Deus é a igreja. A igreja vai lutar e vai vencer. Ela pode ser ferida, ela pode ser machucada, mas ela nunca vai ser derrotada, ela sempre será vitoriosa. Louvado seja o nome do Senhor pela sua igreja, aleluia. E aí o texto nos diz, queridos irmãos, que no versículo 11, Jesus disse a João, ao anjo da igreja, está falando para nós: eis que cedo venho, eis que venho sem demora. Guarda o que tens, guarda o que tens, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A palavra coroa na Bíblia representa galardão, recompensa. Escute isso. Pastor, você acabou de falar que a salvação é pela graça, não preciso fazer nada para ser salvo, só crer e receber, e depois viver uma vida de obediência, logicamente. Então por que tem galardão? Porque galardão é pelas obras, salvação é pela graça. Por que eu sou salvo? Porque Jesus morreu por mim na cruz. O mérito não é meu, o mérito é dele. Não é pelo que eu faço, não é pelo que eu fiz, é pelo que ele fez na cruz do Calvário. E por que tem galardão? Porque Deus não fica devendo para ninguém. Se tem uma coisa que Deus não tem, nunca vai ter, é o nome no SPC ou no Serasa Celestial. Tudo que a gente faz aqui para a glória dele, será recompensado lá, aleluia. Teremos galardões, chamados de coroas. Então guarda o que você tem. A gente vive uma sociedade que quer sempre galgar e conquistar mais. Não é errado. O problema é que a gente não pode esquecer de guardar o que a gente já tem. O que Deus já nos deu, guarda, segura firme, não deixa cair, segura com toda a sua força. Você tem a salvação, não perda. Deus então está dizendo: eis que venho sem demora, meu galardão está comigo, para recompensar a cada um segundo as suas obras. Jesus está vindo, queridos irmãos, nós não somos daqui. Saia daqui feliz, saia daqui alegre, porque nós não somos deste mundo. Por isso que nós somos estranhos a essa sociedade. Nos olham com um olhar de maldade, de desprezo, porque não entendem como é que pessoas como nós, pessoas em sã consciência, querem servir a esse tal de Jesus e serem perseguidos por causa dele. Porque servir a Jesus é tomar a cruz a cada dia. É porque a gente o ama. E a gente o ama porque ele nos amou primeiro. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele... Olha só, irmãos, seu Filho unigênito. A palavra unigênito significa o único, que foi gerado pelo Espírito Santo. O único Filho de Deus que foi gerado pelo Espírito Santo, sobrenaturalmente, ele entregou por amor a nós. E nós estamos aqui para retribuir com alegria, com cânticos, com louvores, com orações, ofertas, aquilo que ele tem feito por nós. Você acredita nisso? Dê glória ao nome do Senhor. Ele nos salvou. Então, aqui está dizendo que a nossa morada não é este lugar, não é este mundo, não é esse planeta. Nós estamos aqui, mas não somos daqui. Nós somos o céu. Nós vamos para o céu. Quem quer ir para o céu aí? Levanta a mão e dá glória a Deus. Nós vamos para o céu. Para o céu. Pastor, o que é o céu?
quantos céus existem? Há muitas perguntas sobre o céu. Como é que vai ser lá? O que vai acontecer lá? Bom, algumas coisas a gente tem na Bíblia, outras não. São mistérios ainda. Mas breve vamos ter a revelação completa. Vejam que a Bíblia fala de 3 céus. Quantos céus? 3. O primeiro céu é o céu das nuvens. Esse céu chamado de céu Oronos no grego. Você olha e você enxerga a olho nu. Esse é o céu chamado de primeiro céu. O segundo céu é chamado de Messorâneos, que é o céu intermediário, que está entre o terceiro e o primeiro. É o céu dos planetas, das galáxias, das constelações. E o terceiro céu, Paulo chama de paraíso, em 2 Coríntios capítulo 12. O terceiro céu é o paraíso, onde Deus está, onde o trono de Deus está e para onde nós iremos já já. É interessante que qualquer pessoa pode acessar o primeiro céu. Basta comprar uma passagem de avião na Gol, na TAM, na Azul, sei lá onde você gosta de voar, parcela em 10 vezes e você vai para o primeiro céu. Precisa ser salvo para ir para lá? Não, qualquer um vai. Pastor, me empolguei, para ir para o segundo céu precisa ser salvo? Também não, basta ser rico. Vai lá, faz um cursinho na NASA, né? Pega um ônibus espacial, alguma coisa semelhante, sai da Terra, vai lá para o segundo céu, céu espacial, céu das constelações, céu dos planetas. Qualquer pessoa pode ir para lá, basta ter dinheiro. Ah, pastor, agora eu me empolguei para ir para o terceiro céu, também dá para ir sem ser salvo? Ah, não, aí já é diferente. Porque o transporte para o terceiro céu não é ônibus espacial, não é avião, não é helicóptero, não é balão, não é asa delta, é Cristo. Ele disse, ninguém vem ao Pai se não for por mim. Eu tenho uma notícia maravilhosa para te dar, você quer ouvir? Jesus já comprou a nossa passagem. Ele pagou com seu sangue. Nós já estamos nessa aeronave espiritual, com cintos afivelados. O check-in já foi feito. O piloto é o Espírito Santo. Nós já estamos taxiando na pista. E em breve o Espírito Santo vai puxar um manche, nós vamos voar ao encontro dele. Louvado seja o nome do Senhor. E lá não haverá mais tristeza, lá não haverá mais dor, lá não haverá mais pranto, lá só haverá alegria, gozo e paz no Espírito. Oh, como eu almejo esse dia, como nós ansiamos por esse dia. Nós queremos ir para lá. Quem quer ir para lá, glorifica o nome do Senhor, porque você vai para lá, você pode se alegrar com isso. Nós queremos ir para o céu, não porque o céu tem rua de ouro, de cristal, não. Nós queremos ir para o céu, não lá porque tem mansões, não. Nós queremos ir para o céu porque Deus está no céu. E se Deus está no céu, o céu é o melhor lugar do mundo. Se Deus não estivesse no céu, ninguém queria ir para lá. Mas nós queremos ir para o céu porque Deus está lá. Cristo está sentado à destra de Deus Pai Todo-Poderoso. E é por isso que nós ansiamos por esse dia, encontrar com o Senhor. Lá nós vamos nos reconhecer, lá nós vamos nos lembrar das agruras que passamos aqui nessa terra e vamos glorificar a Deus. Por isso que Paulo disse, não há nada que se compare à glória que nós vamos de receber, não há nada que se compare à glória que nós vamos galgar, alcançar lá no céu. Tudo isso aqui ficará passageiramente, mas nós estaremos glorificando ao Senhor na eternidade, no novo céu, na nova terra, com um novo nome, na nova Jerusalém. Tudo lá vai ser novo, até o nome de Jesus vai ser novo. Por isso que para entrar no céu tem que ser nova criatura. As coisas velhas têm que se passar e elas têm que ser novas. Aleluia, glória a Deus. Deixa eu finalizar aqui. A quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. Irmão, isso aqui é demais. Isso aqui é maravilhoso. Olha só o texto. Ele também diz que escreverá seu nome no seu povo. O nome do meu Deus vai estar naquele que vencer. Escute isso aqui, só para a gente finalizar. Você e eu só colocamos o nosso nome naquilo que é nosso. Você tem uma Bíblia na sua mão aí? Então, tem o seu nome, não tem? Por quê? Porque é sua. Seu carro que está lá, está no seu nome. Por quê? Porque é seu. Sua casa, seu apartamento. Tudo que nós temos tem o nosso nome. Por quê? Porque é nosso, pertence a nós. Nós teremos em nós o nome de Deus.
Ele está dizendo: eles são meus, ninguém pode tirá-los de mim, eles estão na minha casa. Jesus disse: não turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar lugar. Então ele diz o quê? Que nós vamos morar na casa do Pai. Onde é a casa do Pai? É no céu. Ele disse: Pai nosso que estás no céu. Se ele está no céu, a casa dele é no céu. Se ele disse nós vamos para a casa dele, nós vamos para o céu. A casa de Deus é a casa do Pai. A casa do Pai é o céu. Nós vamos para o céu morar com Deus. Olha que privilégio. Deus nos ama tanto que Ele quer a gente morando junto com Ele para sempre. Isso é motivo de alegria no nosso coração. E como é bom saber dessa verdade. O Senhor vem nos buscar e nós iremos nos encontrar com Ele. O que é que eu faço enquanto isso não acontece, pastor? Eu prego o Evangelho, anuncio a mensagem de salvação, para que outros possam também encontrá-la, para que outros também possam morar conosco lá no céu, esperando e aguardando a volta iminente do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quem acredita nisso, diga glória a Deus, aleluia. Queridos irmãos, com a permissão dos pastores, eu gostaria de orar por você, e gostaria também que você ficasse de pé, e gostaria também de perguntar se há alguém em nosso meio que ainda não serve a Cristo, se ainda há alguém em nosso meio que ainda não entregou-se totalmente a Jesus, se há alguém em nosso meio que está afastado do caminho, afastado de Cristo. Esta é a noite, noite de salvação, noite de encontro com Deus. Você que tem alguém ao seu lado que está longe do aprisco, nos ajude em oração, nos ajude em intercessão, nos ajude em pregação. Olhe para alguém que está do seu lado, olhe para alguém que está à sua volta. Se tiver alguém que está distanciado de Cristo, alguém que ainda não aceitou a fé, que ainda não se entregou ao Senhor, faça o apelo para ele. Seja um evangelista agora, seja um missionário agora. Deus quer salvar a todos, quer que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Aleluia, o Espírito Santo está neste lugar. Oh, glória ao Senhor. Quem pode tocar uma música suave aí de fundo para a gente, quando a gente faz o apelo? Deus está conosco nesta empreitada, nesta hora urgente, nesta hora final. E Ele há de fazer coisas extraordinárias em nós, por nós e através de nós. O Senhor está chamando você, querido irmão, querida irmã. Você que está afastado, você que ainda não entregou-se para Jesus. Hoje é a noite de salvação. O Apocalipse está se cumprindo. E se você estiver longe de Jesus, Ele vai continuar se cumprindo. Jesus vem, e Ele vem para aqueles que estão aguardando, para aqueles que estão esperando, para aqueles que estão preparados. Será bênção, será glorioso, será maravilhoso. Mas para aqueles que não estão, será terrível, será tenebroso, será difícil. O Senhor está chamando. A igreja esteja em oração. Feche seus olhos. Senhor Deus Todo-Poderoso, a Tua palavra foi pregada. Nós Te glorificamos por esta grande festividade. Continue abençoando ao coral, à orquestra, toda a igreja, aos pastores, aos irmãos que vieram de perto e de longe. Que a Tua mão nos proteja, nos guarde, nos abençoe. Senhor, aqueles que ainda não se entregaram a Ti, toca nesses corações agora. Você sabe, você que nos ouve agora, que este mundo não é para você. Você que está afastado do caminho de Cristo, você sabe que o mundo não é o teu lugar, não te cabe mais lá. Você sabe disso, você sente isso, o Senhor está te chamando. Aonde está a primeira vida que vai entregar-se a Jesus? Levante a sua mão, levante a sua mão. Há alguém em nosso meio que vai entregar a sua vida a Jesus? Tem um jovem ali, vem aqui à frente, tem aqui, tem ali, tem aqui, tem ali, onde está? Você que vai entregar a sua vida a Jesus, levante a sua mão, nós vamos orar por você. Você que está afastado do caminho de Cristo, levante a sua mão. Jesus quer te salvar hoje. É noite de salvação para você. Eu sei que a palavra de Deus não volta vazia.
Você nunca mais vai esquecer dessa palavra. Primeiro porque ela está ungida. Segundo porque ela é de Deus, não é minha. Mas eu gostaria muito que você não perdesse tempo e entregasse a sua vida hoje para Jesus. E o Senhor vai fazer uma obra linda no teu coração, na sua mente. Mas pastor, eu preciso me libertar dos meus pecados, dos meus vícios, depois eu vou para a igreja. Não, quem faz isso é Jesus, não é você. Deixa o Espírito Santo agir. Venha, entregue o seu jugo a Ele, e Ele vai te conceder alívio para a alma. Se há alguém em nosso meio, levante a sua mão, não posso me delongar. Temos alguém? Temos uma vida lá atrás? Vem cá, meu querido irmão. Venha, a igreja glorifique ao Senhor. Aleluia. Alguém conduza-o. Aleluia. Jesus veio salvar o que se havia perdido. Jesus veio para aqueles que sabem que não merecem o céu. Sabe qual é a diferença entre quem vai para o inferno e quem vai para o céu? A diferença é muito simples. Todos aqueles que vão para o inferno vão porque merecem. E todos aqueles que vão para o céu vão porque não merecem. A gente não merece o céu, mas Jesus nos garantiu pela sua graça. Isso, vem aqui. Tem mais alguém? Levante a mão, vamos orar por você. É noite de salvação, levante sua mão para que possamos ver. Temos mais alguém? Você que nos acompanha pela internet, coloque aí nos comentários: estou aceitando Jesus, e nós vamos orar por você também. Como é seu nome, querido? Irmão Paulo? Paulo já tem nome de apóstolo. Vamos orar pelo Paulo. Quem vai orar pelo Paulo, diga amém. Tem mais alguém? Está vindo aqui? Tem mais uma jovem? Venha, querida, em nome de Jesus. Jesus está salvando. Oh, glória. Aleluia. E em nenhum lugar da Bíblia vamos encontrar festa no céu por alguém que era aleijado e andou, por alguém que era surdo e ouviu, por alguém que era cego e enxergou. Mas a festa no céu quando alguém se entrega ao Senhor, se arrependendo dos seus pecados. Temos mais alguém? Levante a sua mão, vamos orar por você. Eu sei que temos. Você que está afastado, não perca tempo. O dia de amanhã não nos pertence. Daqui a um segundo, não temos controle da nossa vida. Temos alguém? Deus concede essa oportunidade. Mesmo que depois que o culto terminar, você tenha a oportunidade de vir aqui pedir oração aos pastores. Quem vai orar comigo, levante a mão. Como é o nome dela? Rafaela e o Paulo estão aceitando a Jesus. Estão aceitando a Jesus e voltando para Jesus. Amém, ela veio agradecer ao Senhor. Então vamos orar em nome de Jesus. Feche seus olhos, estenda suas mãos para cá. Senhor Deus Todo-Poderoso, aqui estão os teus dois filhos, o Paulo e a Rafaela. Meu Deus, continue os abençoando. Continue, Senhor, estendendo a sua graça, a sua misericórdia sobre a vida deles, suas respectivas famílias. Senhor, Tu és um Deus bondoso, benevolente, amoroso, justo e santo. Coloca a tua mão poderosa, lava, limpa, purifica, restaura, enche do teu Espírito Santo, faz deles vasos para a sua obra, missionários que preguem a tua palavra. Em nome de Jesus te glorificamos por isso, e a igreja diz amém, amém. Eu agradeço a minha oportunidade, em nome de Jesus. E se você puder, dê uma linda salva de palmas ao Senhor. Muito obrigado.